Boa tarde, estamos aqui em mais um podcast Mulher Confiante e hoje nós temos uma convidada especial que veio lá do norte e chegou na hora do almoço e já está aqui conosco fazendo podcast, que é a pastora Ruth Carvalho, também doutora Ruth Carvalho, advogada criminalista, e vai contar para nós um pouquinho da sua história, da sua jornada. E nessa jornada toda, ela também é uma mulher de oração. Com certeza, nós seremos edificados, teremos algumas respostas, porque é assim o corpo de Cristo. Quando nós compartilhamos a fraqueza do outro, traz a identificação com a nossa fraqueza e assim nos tornamos fortes no Senhor, porque toda a força que precisamos vem dele. Então, pastora Ruth, muito bem-vinda. Obrigada, pastora Magali. É uma honra, um prazer estar aqui. Uma oportunidade que eu sou grata a Deus e realmente foi corrido, mas chegamos aqui. E o grupo realmente é uma bênção. Fazer parte desse grupo Mulheres Confiantes tem sido um apoio, um suporte mesmo na nossa caminhada, como pastora sênior, como serva de Deus, como intercessora, como profissional também. Em todas as áreas, a intercessão tem sido bênção na minha vida. Falar do Mulher Confiante é falar do que a gente tem vivido nos últimos 5, 6 anos, né? Verdade. Muito tempo. Então, para vocês que não sabem, esse grupo ou esse movimento chamado Mulher Confiante é um movimento de ativação intercessória, onde nos 2 últimos anos nós temos um relógio ininterrupto de 24 horas, onde oramos umas pelas outras. E como é bom saber que nós estamos aqui, por exemplo, agora, e tem alguém que está orando por nós. Exatamente, não é verdade? Exatamente. E também oramos pelas famílias representadas. Hoje, a família tem sido muito atacada. Oramos pelos ministérios, pela igreja e pela nossa nação. E quando a gente concorda e quando a gente dá as mãos, o céu se abre. E realmente na concordância, na unidade, há uma manifestação do poder de Deus. Por quê? O inimigo tenta dividir. Esse é o objetivo dele. Nos separar de Deus, nos dividir entre nós, separar marido, esposa, pais, filhos. Mas o Senhor veio para unir, para reconciliar. Então é nessa unidade que nós, Grupo Mulher Confiante, avançamos em nome de Jesus. Mas, pastora Ruth, vamos lá. Conta para nós. Seu dia a dia de intercessão, como igreja, enfim. Amém. Vamos Traz a tua tentar experiência. resumir. Eu sou a pastora sênior desde 2019, fiquei viúva e o grupo já existia em 2019. Sim, é Foi um verdade. período de oração pelo meu esposo. Ele teve um tratamento de câncer de 2017 a 2019 e o grupo estava ali como suporte. Em todos esses dias, eu vi a mão do Senhor. E o grupo não era só suporte para a minha vida, mas para a igreja a qual eu hoje lidero. Então, a igreja era alcançada pelas orações do grupo, nós fomos sustentados num processo bem difícil, né? Que não foi fácil. Eu sei que a situação de ficar viúva não é fácil para ninguém. E Deus foi falando no nosso coração sobre assumir o ministério, que é um desafio também por ser mulher, apesar de nós estarmos em 2025, né? Temos muitos exemplos na palavra, mas ainda é um desafio. Mas as intercessões diárias e a cada hora nós temos um turno de mulheres orando. Então, fazer parte desse grupo é fazer parte de um exército de mulheres que não têm bandeiras, que não existem placas, que oram umas pelas outras. E, como você falou, talvez nós estamos orando naquele momento e uma outra irmã em outro ministério, em outra situação é alcançada. E isso é a unidade da igreja, né? Então, não orar só pelo meu ministério ou só pelo aquilo que eu preciso, mas entender que a igreja do Senhor ela vai subir sem placas. É verdade. Né? E nós estamos lá no norte, somos alcançados. Sim. As irmãs estão aqui no sul, sudeste. E é maravilhoso fazer parte, doar Vamos 1 hora do seu dia. Norte,
Rondônia, Porto Velho. Porto Velho. Eu saí de casa ontem, 1 da manhã, um voo para chegar aqui em São Paulo, já quase 10 da manhã. Então, nós estamos falando de uma distância bem grande, mas territorial, não no mundo espiritual. Verdade. Porque espiritualmente nós estamos conectadas Sim. e o Senhor fala e o Senhor conduz as orações, e nós somos alcançados pelas orações. E o Senhor tem nos abençoado através desse grupo. Amém. Nós fazemos parte, eu faço parte, o Ministério de Intercessão da igreja local em Porto Velho faz parte do grupo. Nós estamos divididos em turnos e a cada turno o Senhor tem sustentado. E eu tenho visto, sim, resultados no crescimento da igreja, no meu crescimento espiritual, em maturidade, em fortalecimento. E doar 1 hora do seu dia não é muito, sabendo que as outras 23 horas tem um exército de mulheres nos cobrindo. É fazer parte de um canal de bênçãos também. Enquanto nós estamos aqui conversando, eu lembrei quando o pastor José Maria, seu marido, né, estava bem ruinzinho, ele teve câncer de estômago. De estômago. Claro que até o último momento a gente clama. Clama e crê que Deus é aquele que cura, que sara, porém a última palavra é do Senhor. E eu lembro que eu estava aqui orando, aqui em casa, e naquele momento de oração o Senhor falou no meu coração: não coloque a sua expectativa no milagre. Ali eu fui muito ministrada, porque, cuidado, às vezes a gente ora e a gente determina o que Deus vai fazer. Não, Ele é soberano. É verdade. E ali o Senhor me deu um chacoalhão. E eu comecei a perceber que eu estava colocando a minha expectativa na resposta como milagre. E não, a resposta é do Senhor. Mas também naquele momento eu compreendi que era a hora que o Senhor viria recolhê-lo. Porque ninguém vai ficar para semente. E eu lembro bem, Magali, que Deus falou que o ministério dele havia encerrado e Deus deu instruções como eu deveria prosseguir. E eu entendi também que o milagre é perseverar. Isso. E o milagre é depender totalmente do Senhor, não nas nossas forças. Deus não escolheu homens ou mulheres, Deus escolheu servos que se rendam a Ele. O escolhido diz sim. E o milagre é dizer sim, sem saber o que virá, mas saber que Deus está em qualquer situação e Ele vai nos dar a vitória. Então, sim, o milagre aconteceu, mas não como nós esperávamos, né? É claro que hoje já faz 6 anos, já 6 anos que eu sou a pastora sênior, 6 anos que eu sou viúva, mas a cada dia nestes 6 anos o Senhor tem sido meu sustento. É a mão direita que conduz, que sustenta, que dá ânimo, que dá alegria. Em dias nublados Ele está lá, em dias ensolarados Ele permanece fiel e basta perseverar. Agora, eu acho que o segredo... perseverar? Não. Qual é o segredo da perseverança? Dependa totalmente dele. Confie nele, não nas suas forças. Nós temos habilidades e conhecimentos, mas tudo depende dele. E eu creio assim, que uma mulher confiante não é autoconfiante em si mesma. A mulher confiante, ela confia 100% no Senhor, ela se rende totalmente ao Senhor. A mulher empoderada, ela é empoderada pelo Espírito Santo. Nós somos femininas, firmes e fortes na nossa confiança no Senhor. E isso nos faz, sim, mulheres que vão perseverar, e eu creio que Deus tem feito. Quando você diz confiando totalmente, né, no Senhor, eu estava lendo o livro de Joel, antes de colocar no grupo, que nós passamos um mês meditando nele. Meditando e orando em cima do livro de Joel. Mas antes de colocar no grupo, eu estava já meditando nesse livro. O autor diz assim, o profeta, né? Profeta Joel, então ele escreve que o Senhor diz: vinde a mim, ou venham a mim, com todo o coração. Era uma situação drástica ali que o povo estava vivendo, não muito diferente do que a gente vive hoje. E ali o Senhor faz o convite dando esperança. Olha, se vocês vierem a mim, se arrependerem, então vai ter resposta.
é o tempo do arrependimento. Mas não é esse o foco que eu quero colocar aqui agora. Venham a mim de todo o coração. Eu lembro que eu passei um dia chorando pelo meu coração. Falei, Senhor, como todo o coração? Totalidade. Eu fico preocupada, eu fico ansiosa, as minhas emoções desestabilizam, eu sinto medo, e nessa hora meu coração não é todo seu. Meu coração está sendo bombardeado e, de alguma forma, eu estou me rendendo ao que as minhas emoções falam ou me convidam a trilhar um atalho. E eu lembro que foi um dia de arrependimento pelo meu coração. Porque não é fácil. Todo o coração. Totalidade. É onde nós precisamos estar. E a nossa luta é essa, né? A nossa carne fica ansiosa, inquieta, né? Cuidar de pessoas não é fácil. Cada situação é uma situação diferente. E você sabe que eu sempre compartilho e cada dia a gente tem visto isso. Mas a nossa luta é render todas as áreas, né? Essa luta que muitas mulheres têm vivido de estar ansiosas. E esse tem sido um ano que Deus tem trabalhado muito no meu coração sobre isso. Você confia, então acalma seu coração. Você sabe que eu vou fazer, então descansa. Você sabe que eu vou prover, então acalma. Então, é uma luta. E nós vamos vencer isso com palavra, com oração, com jejum, né? E com a intercessão umas pelas outras. Porque tem hora que você fica e uma hora que uma vai ajudando a outra. E eu tenho visto isso. Nós temos vencido a ansiedade confiando e entregando, né? Esse dia que você teve foi um dia de entrega. E se todas nós fizermos isso, nós vamos vencer, sim. Vamos descansar naquilo que o Senhor tem reservado para nós. Amém. E, assim, falando um pouquinho do luto, né? Porque tem muitas mulheres hoje, dentro da igreja, que estão viúvas. Umas recentes, outras com mais tempo. Mas esse luto, essa perda, o que você pode falar? Como ficou o seu coração? Vamos lá. Como você venceu? Os 2 primeiros anos, eu chorei todos os dias. Todos os dias. Nenhum dia eu não deixei. Teve um dia que eu achei, hoje eu não vou chorar. E eu dormi, eu acordei chorando. E todas as vezes que eu chorava, eu falava, Senhor, me ajuda. Porque é uma dor profunda. Quem ficou viúva, eu fiz bodas de pratas. Fiz 25 anos de casado e fiquei viúva. Eu estava lá. Exatamente. Nós tivemos uma festa na igreja em agosto. Magali, pastor Val, tivemos um seminário. E aí, quando vocês saíram, pastor, e você falou, é a última vez que nós estamos vendo o pastor Zé Maria. E de fato foi, porque ele faleceu no dia 12 de outubro, no dia das crianças, numa festa que nós estávamos fazendo para as crianças. Foi um dia muito triste. Então, os 2 primeiros anos eu chorei muito. E Deus entende a nossa dor. Claro. A gente tem que chorar. Então, peraí, o luto é algo necessário. Necessário. Chore, viva. É um momento que Deus entende e Ele está lá com você. Mas não pare. Então, os 2 primeiros anos eu chorei, clamei ao Senhor e continuei pregando, perseverando. Porque a dor, Deus passa conosco. E ela faz parte do processo de luto. Agora, desistir, não. Se rebelar contra Deus, jamais. Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, mesmo que eu não entenda. Cada um de nós tem a sua missão, né? Então, quer dizer, o luto, ele é saudável. Ou o choro do luto é saudável no sentido de tirar a dor da alma. Sim, é necessário. Jesus chorou. Agora, não se rebelar contra a vontade de Deus. E aí eu quero fazer um parênteses com vocês que estão nos ouvindo. A rebelião, a revolta, é um território contaminado. É uma porta aberta para demônios agirem. Então é claro que o luto traz uma dor profunda que eu não conheço, mas quem conhece sabe. E nesse momento de dor profunda, vêm as questões. Por que o Senhor fez isso? Por que eu estou passando por isso? Por
quê? Por quê? Meu marido sempre diz porque é com circunflexo, separado, junto, enfim. Cuidado com os questionamentos que o inimigo provoca na tua mente, porque são setas para levar à rebelião, para levar à revolta. Então, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Essa submissão a Deus é quando eu creio que o plano dele é bom, perfeito e agradável. Amém. Então, a soberania de Deus na minha vida me faz render. E uma intercessora, ela é rendida. E a palavra diz, Jeremias 29:11, eu é que sei os pensamentos, os planos que tenho para vocês, pensamentos de bem e não de mal. Então, Deus nunca vai fazer algo para nos ferir, mesmo que aquela situação seja difícil, e Ele vai passar conosco. Mas nós temos que entender que aquele é o momento, é o plano de Deus e Ele é perfeito. E questionar a Deus, não, Senhor, me ajuda a passar por esse processo. E foi isso que eu fiz. E Deus entende a nossa dor e eu passei os 2 primeiros anos bem difíceis, sem parar de fazer a obra do Senhor, porque isso também me ajudava, servindo, orando, o grupo intercedendo, não só por mim, mas pela igreja, porque foi um aperto para nós, mas esses dias vão passando e a cada dia você vai aprendendo a depender mais de Deus. O marido da viúva é o Senhor. E a palavra diz que Ele nos cuida, que Ele nos ampara, né? Aprendendo a depender. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa guerra da carne contra o espírito e o espírito contra a carne. Porque aprender a depender significa que eu, então, vou ativando a minha fé. Áreas da nossa vida vão sendo ativadas quando a gente vai orando e dizendo, Senhor, eu quero que o Senhor seja a minha melhor companhia. Logo que eu voltei daqui para lá, para casa, comecei a pregar. O meu dia mais difícil era o sábado, porque durante a semana eu trabalhando e ele fazendo as coisas da igreja, e sábado de manhã era o nosso dia. No primeiro sábado pela manhã, eu sentei na cozinha, botei minha xícara e chorei. Falei, e agora? Quem que vai tomar café comigo? Aí eu abri minha Bíblia e antes de eu ler a Bíblia, Deus falou assim, e eu estou aonde? Olha. Me convida. E eu comecei a fazer isso. Falei, Senhor, senta aqui comigo. E eu só chorava, mas eu sabia que Ele estava lá. Então eu comecei a aprender a ter momentos de estar com o Senhor e ele confortar e consolar o coração. São coisas pequenas do dia a dia que a gente vai aprendendo. E à medida que você vai buscando e convidando o Senhor, Ele vai preenchendo essas áreas. É como se você fosse treinada em uma área e você vai aperfeiçoando cada dia. Confiar, saber que o Senhor está lá. Nunca tive nenhuma dificuldade de estar só na minha casa. Eu moro no mesmo apartamento até hoje. Eu me sinto segura. Eu tenho convicção que o Senhor está lá. Eu entro, saio, eu tenho certeza que Ele me guarda. Isso me dá paz. Eu não tenho problemas para dormir, nem inquietação, porque eu aprendi. Eu leio na palavra e eu, Senhor, essa palavra é vida e ela é verdadeira. E o Senhor está comigo. Não é só uma aprendizagem. Eu creio que é muito mais uma decisão de crer na palavra, de se submeter a Deus. E então o Espírito Santo vai trabalhando e no nosso interior, na nossa estrutura, porque há uma disposição de obedecer, ao contrário da rebelião e ao contrário da revolta. Não é isso? É isso. E quando você decide, como você falou, confiar, o teu coração se enche de fé. E essa fé vai te mover ao sobrenatural, aquilo que Deus tem. Então, nós mulheres confiantes, somos mulheres seguras. Nós não temos o que temer. Se há um Deus grande e poderoso que diz, eu estou com você, não tema. Então, se eu creio, quem que anda comigo? É Ele. Agora, entenda, essa segurança não é porque eu não vou sentir nada, é porque eu decido confiar. Então, o Espírito Santo me ajuda na hora da fraqueza. E vão haver momentos
em que a carne grita, em que a alma angustiada e perturbada, ela vai tentar se mover na nossa mente, no nosso interior, mas eu decidi confiar e crer na promessa e na palavra. Amém. Nessa decisão e confiança, o Senhor trabalha e realinha. Quando a pastora estava falando sobre isso, eu lembrei de um episódio. Sim. Eu fiquei viúva em 2019, logo após começou a pandemia. E nós ficamos trabalhando em home office. Então, eu fiquei em casa, logo em seguida de ter ficado viúva. E os cultos foram suspensos, e aí a gente fazia toda a transmissão de casa, lives e tudo. E o diabo vinha me perturbando com setas na mente, dizendo assim, olha aí, agora você está sozinha, isolada na sua casa. E cada dia aquelas setas na mente. E eu repreendia. Eu lembro que eu até conversei com você algumas vezes, eu começava a repreender, e eu estava fazendo o meu trabalho, meus processos lá, colocava o louvor bem alto, e eu dizia para ele, olha, eu te repreendo, Satanás, porque a palavra diz que ele está comigo. Amém. Eu não preciso sentir a presença dele. Eu não me movo pelo que eu sinto, nem pelos meus sentimentos, eu me movo pelo que eu creio. Amém. E eu sei que ele está aqui. Amém. E foram 2 anos que eu fiquei dentro do apartamento, trabalhando em home, saindo uma vez por semana só para gravar na igreja, e foi aí que eu aprendi a confiar na presença dele, Amém. confiar que ele estava ali. Sim. Então, depois disso, tivemos dificuldades, voltamos para o culto presencial, mas já tinha passado naquele treinamento. Mas cada seta que vinha, eu repreendia. E os ataques, eles não cessam quando você... para trás de mim, Satanás, ele continua. Então, se a gente não manter uma guarda firme, ele não vai embora. Então, é uma posição firme, dias, meses, até que ele... pera lá, vou mudar de estratégia. Aí tudo bem. Aí você já levanta o escudo em outra direção. Isso aí, você falou porque uma ele coisa continua. interessante. Mudar de estratégia. Exatamente. Porque ele não desiste. Até a volta do Senhor, nós temos um inimigo. E o inimigo trabalha. E muitas pessoas chegam para mim e dizem assim, pastora, ora para cessar o ataque. Não tem como. O inimigo das nossas almas, pai da mentira, usurpador, ele não vai deixar de atacar, não vai deixar. Porém, o Senhor é um muro de fogo ao nosso redor. Amém. E o escudo da fé, ele apaga todos os dardos inflamados do inimigo. É fé. E se cremos, veremos a glória do Senhor. Amém. E a palavra é fiel. 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita. Não seremos atingidos. Praga nenhuma chegará à nossa tenda. Amém. Nenhum mal vai nos suceder. Jesus Cristo é o Senhor. E pega alguns salmos de guerra, de adoração, de arrependimento. Não sei o que orar. Pega o salmo, declara a palavra e o Espírito Santo vai começar a gerar a intercessão. Então, tudo depende da nossa decisão e disposição. Eu acho que mais que tudo, amar ao Pai. Isso. Porque quando nós amamos ao Pai, nós queremos agradá-lo com nossas decisões, ações, atitudes. E eu queria aproveitar esse momento e fazer um convite. Olha só, muitas mulheres vão ouvir esse podcast. Sim. Elas podem fazer parte desse grupo e saber que elas não estão sozinhas. Sim. Né? Sim. Então, às vezes, a pessoa está lutando sozinha. Por isso que o grupo existe. A intercessão nos ajuda. Nesse período dos 2 anos lá que foi em home, o grupo estava orando. Amém. Hoje nós temos uma oração diária, né? Então, todos os dias uma irmã está orando. Além disso, a cada hora o turno muda e tem uma irmã orando. Então, é uma corrente de fé, é um escudo que é levantado através da oração e isso fortalece umas às outras. Então, é um movimento de Deus e que eu acredito que cada mulher que está ouvindo, eu quero fazer parte, venha, né? Olha, você é muito bem-vinda, mas deixa eu dizer uma coisa. Não é um grupo onde você vai somente receber. Exatamente. Você tem que dar a sua parte. 1 hora do dia é para o Senhor e a favor da tua vida e umas das outras, e como eu já expliquei. Quando eu explico isso, muitas não querem participar, porque a maioria só quer receber.
E o servo de Deus, ele não veio para receber. É. O servo de Deus tem como exemplo o próprio Cristo, que deu a sua vida. Então, o servo de Deus, ele estende a mão. Interceder pelo outro é estender a mão, é se doar. E sabe quem Amém. recebe? Nós. Nossa. Então, Eu oro 1 hora e as outras 23 tem um grupo de mulheres orando. É bem-vinda. Excelente. Desde que você entre nas condições. Amém. Seja qual situação for, né? Muitas mulheres aí viúvas, eu estou sozinha. Não está. Não, Nunca, você nunca. tem um marido, que é o marido Senhor. da viúva. Eu tenho hoje o melhor marido. É verdade. O mais excelente. É isso. E que me entende. E responde. E responde. Deus é maravilhoso. Então, pastora Ruth, você pode fazer uma oração para nós agora? Posso. Vamos orar. Curva essa cabeça, feche seus olhos. Pai, eu te louvo, te exalto e te glorifico, porque tu és o nosso Deus, o amado das nossas almas, Pai. E nós te glorificamos por cada um que vai ouvir este podcast e abençoamos a vida de cada um, Senhor, homens, mulheres, jovens, crianças, Pai. E em nome de Jesus, Senhor, levanta, Pai, homens e mulheres que amem o Senhor, que se rendam à tua vontade, que te obedeçam, Senhor, sem questionar, entendendo que tudo que o Senhor faz é o melhor e que tu sabes todas as coisas, Pai. Reconhecemos a tua soberania e o teu poder, Senhor, e fortalece cada um que vai receber estes áudios, essas mensagens, que eles possam ser edificados na rocha inabalável, que é o Senhor. Toda seta na mente, todo ataque nas emoções, que o Senhor venha dissipar e fortalece a fé deles em ti, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos que a nossa confiança está num Deus que não falha, Pai, que é fiel e que nos ama, Pai. Abençoa cada uma em todas as áreas. Eu te louvo pela vida da pastora Magali, do pastor Walter, pelas essas mulheres, Pai, confiantes, e oro pelo dia 20 de setembro. Senhor, que seja um dia que o Senhor venha derramar poderosamente, de maneira sobrenatural. Levanta mulheres, Pai, cheias da tua unção, para fazer a diferença nessa geração, Pai. Por isso nós já te louvamos, te exaltamos e te glorificamos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigada, pastora Ruth. Eu que agradeço a oportunidade. Estar aqui conosco, por se dispor. Amém. Glória a Deus. E unidas pelo reino. Amém. Nós avançamos Amém. com ousadia na palavra. Amém. Glória a Deus. E você que ouviu esse podcast, foi abençoada, não deixe de compartilhar. Estenda a mão para outra pessoa. Compartilhe. Dê o seu joinha, porque isso ajuda a divulgar a palavra do Senhor. E até o próximo podcast, em nome de Jesus. Amém.